Olá, sejam bem-vindos de volta à nossa coletânea de videoaulas sobre o treinamento resistido para pessoas idosas, prática baseada em evidências científicas. Na aula anterior, exploramos o conceito de intensidade e como ela pode ser modulada em níveis de baixa, moderada e alta intensidade, utilizando percentuais de uma repetição máxima ou zonas de repetições máximas. Vimos que essa variável desempenha um papel essencial na prescrição do treinamento, influenciando diretamente os ganhos de força, hipertrofia e resistência muscular. Na aula de hoje, avançaremos ainda mais, analisando artigos científicos que investigam o impacto dessas diferentes intensidades no treinamento resistido. A partir de evidências recentes, buscaremos responder a questões como: qual é a intensidade ideal para maximizar resultados específicos, como força máxima, resistência de força ou hipertrofia? Essa análise será fundamental para embasar nossas práticas com base em evidência sólida. Vamos lá? A melhor forma de identificar qual a melhor intensidade ou qual o efeito de uma melhor dose sobre os ganhos de força, resistência e hipertrofia é a partir de estudos experimentais que testam e comparam diferentes intensidades aplicadas ao treinamento de força. Ou seja, nesses tipos de estudo, os participantes são avaliados anteriormente, é realizada uma intervenção onde treinam com uma determinada intensidade durante um certo período de tempo e são avaliados novamente depois, para que se possa fazer uma comparação e então chegarmos a uma conclusão. Com relação à intensidade do exercício físico, existem alguns bons estudos e a seguir vamos apresentar algum deles, para que possamos tirar nossas próprias conclusões baseadas nas evidências científicas de que se existe uma melhor intensidade e, se existir, qual seria ela. Para iniciar a análise dos estudos científicos, será apresentado um estudo de meta-análise. Para relembrar, uma meta-análise é um tipo de estudo que ocupa o topo do plano de evidência científica, pois reúne e analisa os resultados de diversos estudos sobre um mesmo tema. De forma simples, podemos dizer que é como o estudo dos estudos, onde os dados são combinados e avaliados de maneira sistemática para obter informações mais robustas e confiáveis. Existem diversos estudos sobre intensidade de treino na adaptação de força e na hipertrofia. Essa meta-análise faz a análise conjunta, faz um compilado desses experimentos, com critérios de inclusão dos estudos. Desta forma, não é qualquer estudo que entra. A partir de um critério, ou seja, de uma revisão sistemática, faz a análise desses estudos em conjunto. Dessa forma, a meta-análise é sempre uma evidência mais robusta, mais encorpada do que um estudo isolado. Sempre que encontramos uma meta-análise de um determinado assunto, é importante fazer a conclusão baseada nessa meta-análise. Assim, esse estudo de meta-análise categorizou duas intensidades, alta e baixa intensidade. Em média, a intensidade mais alta ficou aproximadamente em torno de 81% de um RM, enquanto a intensidade mais baixa, aproximadamente em 45% de um RM. E quando vemos os resultados, observamos que existe um efeito superior para a intensidade mais alta, ou seja, a intensidade de 81%. Se voltarmos lá naquela classificação da aula anterior, veremos que é uma intensidade alta, porém está bem no limite entre a alta e a moderada. Já na intensidade muito baixa, aqui em torno de 45%, oferece um ganho, apontando que é possível ter adaptação a efeito, porém o efeito é menor, tanto para a hipertrofia quanto para a força. E, naturalmente, o ganho de força é maior do que a adaptação em termos de hipertrofia. Essa outra meta-análise, específica com indivíduos idosos, verificou a relação da intensidade dos exercícios força máxima e hipertrofia muscular. Porém, foi um pouco mais detalhado as zonas de intensidade. Enquanto a anterior somente cotizou entre alta e baixa, aqui foi feita uma análise com diferentes intensidades. O eixo horizontal, observamos que as zonas de treino, dividido o percentual de intensidade de treino em menor que 50, de 51 a 69%, de 70 a 79%,
de 80% até 89% e acima de 90%. Então, este estudo apresenta mais estratos de intensidade. E qual foi a conclusão dos autores? Os autores concluíram que a melhor faixa de intensidade de treino para ganho de força em adultos mais velhos é a de 70% a 79% de uma repetição máxima. Essa intensidade foi associada aos maiores efeitos na força muscular. Também apontaram um melhor ganho de força com poucas repetições, entre 7 e 9 repetições, e um descanso curto entre as séries, em torno de 60 segundos. Este gráfico não apresenta, mas no corpo do texto, os autores apontam que, em relação à hipertrofia, ou seja, o tamanho muscular, o treino deve ser mais leve, na faixa de 51% a 69% de um RM, com um maior número de repetições, em um intervalo de descanso também maior entre as séries, em torno de 120 segundos. Então, chegamos à conclusão que as cargas que progridem entre 51% e 69% são as cargas mais eficazes que produzem os maiores efeitos para a hipertrofia muscular nos idosos. E as cargas entre 70% e 79% produzem um maior ganho de força, no ganho da força muscular. Essa outra meta-análise também relaciona as diferentes intensidades de treino, porém aqui observando microscopicamente o músculo. Nesse estudo, os autores ofereceram informações relacionadas ao tipo de fibra muscular em relação à intensidade, chegando à conclusão que existe uma menor hipertrofia das fibras do tipo 2 com cargas mais pesadas, ou seja, com as intensidades mais altas, o que não é, a princípio, muito intuitivo, se imaginarmos que as intensidades mais altas têm uma demanda grande da fibra do tipo 2, que são as fibras de contração rápida, as fibras glicolíticas, que são bastante utilizadas em atividades de mais intensidade, em comparação às fibras do tipo 1, que são predominantemente mais utilizadas em baixas intensidades. Isso indica, por algum motivo, que indivíduos idosos têm alguma dificuldade em ter boas adaptações em intensidades mais elevadas. Ou seja, isso explica um pouco também o resultado do estudo anterior, em que as intensidades acima de 80% a 90% não foram as melhores para oferecer maiores ganhos de força. Então, mais uma vez, por algum motivo ainda não tão claro, os estudos apontam que os idosos enfrentam dificuldades em lidar com intensidades mais altas de treinamento resistido, possivelmente devido às limitações motoras ou alterações nas fibras musculares. Curiosamente, esse estudo sugere que, nos idosos, as menores taxas de hipertrofia ocorreram justamente com as intensidades mais elevadas. Embora o ganho de força seja um dos principais resultados do treinamento, a hipertrofia muscular também é um objetivo importante. Além disso, para garantir a adesão ao programa ao longo prazo, é fundamental considerar aspectos como a sensação de prazer ou desprazer, conforto e desconforto durante as sessões de treino. Esses fatores influenciam diretamente a motivação e a continuidade do indivíduo no exercício. Dificilmente a pessoa vai se manter ao longo prazo em algo que é extremamente desprazeroso, extremamente desconfortável. Nesta aula, exploramos um pouco mais sobre a intensidade no treinamento resistido e sua influência nos ganhos de força e na hipertrofia, especialmente em indivíduos idosos. Analisamos diversos estudos científicos, incluindo meta-análises que estão no topo da classificação de evidências, para identificar quais as melhores faixas de intensidade. Os resultados mostraram que intensidades entre 70% e 79% de um RM são mais eficazes para maximizar os ganhos de força muscular, enquanto intensidades entre 51% e 69% de um RM são ideais para promover a hipertrofia. Além disso, observamos que cargas muito altas não podem ser tão eficientes em idosos, possivelmente devido a limitações motoras ou adaptações específicas das fibras musculares. Também destacamos a importância de considerar aspectos como prazer, conforto e motivação durante o treino, fatores essenciais para manter a adesão ao longo de um programa de treinamento.
Na próxima aula, analisaremos outros artigos que apontam mais perspectivas sobre o treinamento resistido para pessoas idosas. Não perca a próxima aula. Até lá!